Bom, eu sei que você pode estar pensando que um ótimo fundo imobiliário tem que ter um dividend yield alto, mas infelizmente isso não acontece na prática e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de continuar, seja bem-vindo ao canal Mais Entre Linhas. Aqui eu te ajudo a enxergar a verdade por trás do que chega para a gente de informação, conectando fatos que muita gente vê, mas que pouca gente entende. E para a gente seguir no conteúdo de hoje, eu trago aqui uma matéria do próprio site da B3, no portal Bora Investir, que traz para a gente uma informação interessante, né? Falando sobre o IFIX, que é o índice da média dos fundos imobiliários, né? Que subiu 21% em 2025, continua descontado. E aqui ele traz uma informação bastante relevante, né? Que a gente vai usar aqui na estruturação do raciocínio neste conteúdo, é que o dividend yield médio, né? Dos fundos imobiliários no mercado está pagando aí em torno de 12% ao ano de rendimento para o investidor. Então, grave bem essa informação aqui. Por quê? Porque 12% parece muito bom, né? De fato é muito bom, 12% ao ano. Mas aí eu te pergunto o seguinte: se eu te mostrar, sabendo dessa informação aqui, se eu te mostrar um fundo imobiliário pagando 18%, 20% ao ano em dividendos, você compraria? Eu aposto que sim, né? A maioria compraria, porque o investidor médio, ele olha primeiro para o rendimento. Só que existe um problema sério nisso, porque às vezes o dividend yield alto não é sinal de oportunidade, é sinal de destruição. E hoje eu vou te mostrar isso usando um dos casos mais polêmicos do mercado de fundo imobiliário, que é o HCTR11, que é um fundo de investimento aí, né, que gerou alguma polêmica. Muitos acreditam ainda que é um bom fundo, porque justamente ele paga um dividend yield de 20,63%, né, é o acumulado atual dos últimos 12 meses. Ele está aí com valor razoável no mercado, né, de R$ 17,19. Isso aqui é a cotação dessa semana. Mas aí, assim, né, à primeira vista, você olha para essa informação aqui e você fala, poxa, é um baita rendimento, né? Quem não quer ganhar 20,63% ao ano, né? Todo mundo quer. Mas vamos ser justos primeiro, né? Porque se você olhar superficialmente, né, para o HCTR11, ele, claro, parece ser excelente. Porque enquanto muitos FIIs pagam aí 8, 10 ou 12%, né, que está mais ou menos a média, ele chegou a entregar aí o de absurdamente maior, né? E hoje está entregando aí esses quase 21%. Mas é justamente aqui nesses 21% que nasce a ilusão, né? Porque o investidor ele pensa assim, bom, se ele paga mais, então ele é o melhor. Mas será mesmo? Outro dado interessante aqui do HCTR11 é a regularidade de pagamento dos dividendos. Então ele paga todo mês, né? Aqui a gente tem um histórico de 12 meses, ele vem pagando, né? 28 centavos, 37 centavos, 30 centavos, 30 centavos. Aqui em janeiro, né, recente agora ele pagou 40 centavos por cota, né? Foi um salto bem grande, mas aí continua pagando na média aí de uns 25 centavos por mês. E aí, de novo, né, o investidor olha para isso e fala: o fundo continua pagando, né, tem pagamento regular, então tá tudo certo, né, não tem que preocupar. E aí você imagina o psicológico, né? A pessoa comprou buscando renda, né? Comprou com base no dividend yield alto, buscando justamente isso, e todo mês está pingando dinheiro na conta. Então, o investidor não tem mais com o que se preocupar, ele começa a ignorar todo o resto, né? Pois é aqui que mora um dos maiores erros do investidor brasileiro, né? Confundir essa distribuição de dividendos com a qualidade do ativo. Isso é um erro sério. E aí, para a gente entender por que é um erro, existe um problema no dividend yield que a gente, para entender, primeiro você tem que entender como que esse indicador, o DY, ele é calculado. Então, como que funciona? Você tem o rendimento, né, que é distribuído, dividido pelo preço atual da cota. E isso aqui é importante, o preço atual da cota, porque o preço da cota do fundo ele vai mudar ao longo do tempo. E isso significa que o dividend yield também vai mudar em relação ao preço da cota. Então, para a gente ter um exemplo aqui, eu fiz uma tabelinha fictícia, né? Imagina um rendimento de um real
com o preço da cota a R$ 100. Então a gente vai ter um dividend yield de 1%, obviamente. Mas se o preço da cota cair para R$ 20, por exemplo, a gente tem um aumento no dividend yield para 5%. Tá? Você teve um aumento, mas não quer dizer que a condição do fundo melhorou, os ativos do fundo melhorou. Quer dizer apenas que o valor da cota caiu. E sabe qual que é o problema aqui que muita gente não está vendo? Embora você agora tenha um dividend yield de 5%, você tem uma perda patrimonial de 80%, porque antes o preço da cota estava 100, agora está a R$ 20, ou seja, uma desvalorização de 80%. Bom, aí a gente vê o que aconteceu com o HCTR11, né? Ele em 2021 ele teve um pico máximo aqui de R$ 150, né? Nessa faixa aqui de R$ 150 lá, esse foi mais ou menos o topo. E hoje ele negocia abaixo dos R$ 17, tá? Esse é o preço da semana. Ou seja, né, em relação a esse topo, ele perdeu 85% do valor, né? E em relação ao preço de abertura, que foi aqui na faixa dos R$ 70 a R$ 80, ele já está perdendo aí em torno de 75%, tá, em relação ao preço de lançamento. Ou seja, um ativo ele só cai esse tanto quando o investidor perde a confiança nele, né? Porque se é um fundo que transmite confiança ao investidor, ele deveria, no mínimo, estar andando lateralmente ou ascendente. Mas aqui a gente vê uma valorização assim, extraordinária de 85%. Né? E como a gente já viu anteriormente, a distribuição de lucro estável, né, somada ao preço da cota caindo, significa um dividend yield alto. Então é justamente por isso que esse fundo está pagando 20% ao ano. Não é porque ele aumentou a quantidade de rendimento que ele está gerando para o investidor. É justamente por causa que o preço da ação está caindo muito. Ou seja, o cotista recebeu dividendos, só que ele viu o patrimônio dele ser esmagado aí em relação ao preço de abertura, mais de 70%. Bom, aí para a gente entender um pouco mais esse fundo, para a gente entender o que está acontecendo com ele, eu estou usando aqui dados do relatório gerencial, né, publicado em dezembro de 2025, onde que mostra diversos fatores, mas eu separei alguns aqui que eu acho relevante para você entender. Então, na tese do investimento, né, o gestor passa para a gente aqui que ele é um fundo high yield que busca retornos além da média do mercado, ou seja, o mercado a gente já viu que está pagando 12%, ele quer entregar mais do que isso. Só que para entregar mais do que isso, o próprio gestor já fala aqui, né? Para atingir esse retorno, ele está exposto a setores e a operação de maior complexidade, tanto na estrutura quanto na gestão. Consequentemente, ele tem menor previsibilidade quanto à periodicidade e volume de distribuição de resultados. Inclusive, tem um fator importante, né? Ele fala que esse fundo ele é voltado ao investidor de perfil arrojado. Perfil arrojado é o perfil que deveria ser, pelo menos, as pessoas que entendem sobre risco, né? Entende o que está em jogo na estrutura de alocação do fundo. Aí aqui tem os segmentos que ele investe, né? Multipropriedade, hoteleiro, loteamentos, shopping. E aí o que acontece? Que para buscar esse retorno além da média, o fundo ele busca operações muito mais arriscadas, né, para poder conseguir alcançar o objetivo high yield dele. E esses setores, né, de multipropriedade, loteamento, turismo, operações subordinadas, eles podem funcionar muito bem com um ciclo positivo, né? Ciclo positivo, né, para esse mercado seria uma curva de juros, né, de médio e longo prazo descendente. Só que quando o cenário piora, né, e é o cenário que a gente está hoje, é um cenário ruim, a inadimplência ela explode. E isso nos leva ao próximo dado aqui da carteira, que é o mais preocupante. No relatório gerencial, o fundo mostrou 14% de inadimplência, como a gente pode ver aqui, e apenas 12% da carteira está em dia com o fundo. Isso é preocupante. Traduzindo, né, a inadimplência é a parte da carteira que não está pagando,
tá? Não está pagando os seus compromissos. A carência são ativos que ainda não estão gerando caixa. Então, ou seja, essa parte aqui não tá prejudicando o fundo, tá? E apenas essa parte aqui está salvando o fundo, 12%. E aí não precisa ser um gênio para ver que isso aqui não consegue prosperar no longo prazo, tá? Ou seja, o fundo ele parece pagar muito, só que boa parte da carteira dele não está saudável e isso não é sustentável, tá? Mas o investidor de dividend yield, né, o investidor que se encanta com dividend yield, ele só olha para aquilo que vai massagear o ego dele, para aquilo que ele está procurando, né, que é uma renda alta, acima da média. Então, aqui no gráfico, o que que a gente vê? Ele mostra aqui para a gente que desde a abertura, lá em 2018 para 2019, o fundo entregou 89% de rendimento para o investidor, né? Só que esses 89%, lembra do dividend yield, é em cima do valor atual, ou seja, isso aqui foi lançado no final de 2025. Então, lá no final de 2025, o preço da cota estava R$ 20. Então, somando todo o lucro que o fundo distribuiu, em cima desses R$ 20, está dando 89%. Né, que inclusive bate o CDI, que subiu, evoluiu 79,3% desde 2018. Mas quando a gente olha, né, para o que é mais estável, que é o valor patrimonial da cota, porque você tem o valor de mercado da cota, né, quanto que o mercado está pagando na cota, e você tem o valor patrimonial, que é todo o patrimônio do fundo dividido pela quantidade de cotas. Aí você vê que, na verdade, o que o fundo entregou para o investidor foi 3,7% apenas de rendimento. Isso aqui, pessoal, não bate nem a poupança, tá? É muito ruim esse rendimento aqui. Então, assim, o investidor está olhando só para aquilo que está sendo pago no mês, mas não está levando outros fatores importantes, né, em conta. Então, o gráfico mostra para a gente que a rentabilidade sobre o patrimônio do fundo, né, sequer superou a poupança, o que é muito ruim, tá? Outro dado que me chama a atenção para que 20% os 20% que esse fundo está pagando fosse saudável, a gente deveria ver o patrimônio desse fundo crescendo, mas o que a gente está vendo é exatamente o oposto. Ó. Se a gente pegar aqui, né, 2022 para frente, a gente está tendo um decréscimo no patrimônio do fundo, ele está diminuindo de tamanho. Como a gente já viu, né, há uma diferença absurda entre o valor patrimonial e o valor de mercado do fundo. Então, isso aqui também chama atenção para entender que aqueles 20% lá que o fundo está pagando, de maneira nenhuma, reflete uma saúde boa do fundo, tá? Bom, e aí o que a gente precisa entender, né? Que renda é algo muito diferente de qualidade. Por quê? Porque o investidor de dividend yield, né, o que foca só no dividend yield, ele normalmente ignora pelo menos quatro coisas, né? A primeira delas é a qualidade da carteira, ou seja, quem é que está devendo nessa carteira? Qual a inadimplência, né, dessa carteira? Esse setor, o setor que ele está investindo, ele é saudável? Existem garantias fortes? O segundo fator é em relação à inadimplência, né? Ou seja, os dividendos eles podem continuar sendo pagos por um tempo, né? Porque se a inadimplência está altíssima, como a gente está vendo, uma hora vai parar de cair dividendos, tá? Uma hora eles vão ter que pagar ou vai começar a diminuir drasticamente, tá? E assim por diante. Outro fator, né, o terceiro, é a sustentabilidade do rendimento, ou seja, o fundo consegue manter isso no longo prazo, né? Do jeito que está, será que no longo prazo isso prospera? E por último, a questão da governança, né, da gestão. Então a gente já viu que a gestão agressiva ela tem intenção de aumentar o retorno e isso é saudável, tá? Existem uma tendência global de fundos high yield e que inclusive entregam uma performance excelente. Só que para você aumentar a rentabilidade, será também que a gestão não está aumentando muito o risco de destruição do fundo? Então são perguntas que a gente tem que fazer além de simplesmente olhar para o dividend yield, porque o mercado ele adora vender ilusão de renda passiva para a gente.
Só que renda sem preservação de patrimônio pode ser uma baita armadilha, porque não adianta a gente ganhar aí 15, 18, 20% ao ano em dividendos e perder 70, 80% do patrimônio, tá? Porque como no caso do HCTR11, às vezes o mercado já está pagando muito justamente porque o risco dele é gigantesco, né? Ou seja, dividend yield alto não é necessariamente um prêmio, né? Mas muitas vezes é um aviso de perigo. Então, na próxima vez que você for escolher um fundo de investimento imobiliário, não pergunte só quanto que ele paga, tá? Pergunte também de onde que vem esse rendimento. E esses fatos que eu levantei aqui, eu procurei demonstrar justamente que não é de um crescimento saudável do fundo que está vindo esse rendimento alto. Está vindo justamente de um preço muito baixo da cota, porque o mercado já desanimou há muito tempo com esse fundo, né? É, porque às vezes o que parece um ótimo dividend yield, na verdade, está mascarando, né, problemas que podem detonar o patrimônio, tá bom? Bom, então se o conteúdo até aqui tiver sido útil para você, considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. O meu objetivo aqui não é te dizer o que fazer e como pensar, mas é te ajudar a perceber o que está sendo ignorado. Até a próxima, valeu!